Urdaus 6, 47, 15 de setembro de 1944. A primeira mira. O sol nascente corta o horizonte a leste, iluminando um campo de trigo maduro em Stalingrado, na margem oeste do Volga. A temperatura é de 8 graus Celsius, com um vento leve de 5 km/h soprando do norte, agitando as hastes a uma altura de 2 metros. O terreno é plano, exposto, sem cobertura natural além de trincheiras rasas escavadas há dias, com solo argiloso úmido de chuvas recentes. O Sniper, um sargento de 28 anos da 13ª Divisão de Infantaria Soviética, deita-se imóvel há 45 minutos em uma posição elevada de 2 metros acima do solo, camuflado por um poncho de lona tingido de terra e palha. Ele tem 1,75 metros de altura, 72 quilos, com cicatrizes de estilhaços no braço esquerdo de combates em Kiev no ano anterior. Sua experiência soma 18 meses na frente, com 47 confirmações de abates em posições urbanas, resultado de treinamentos diários em alcances de 300 a 800 metros. Seu estado físico é estável, mas fadiga acumulada de 72 horas sem sono pleno causa uma pulsação de 82 batimentos por minuto. Ele respira devagar, inalando por 4 segundos, exalando por 6, ajustando o ritmo para minimizar o movimento do peito. O equipamento é um Mosin Nagant M91-30, calibre 7, 62 tamanho 54 mm, peso de 3 kg sem luneta, com uma PU de 3, 5x magnificação acoplada, alcance efetivo de 400 metros em condições ideais. A munição é de 147 grains, velocidade de saída de 860 ms, com 20 cartuchos carregados no pente de 5, mais 10 no reserva. Ele verifica o azimute com uma bússola de bolso, 270 graus oeste, alinhando a mira para o avanço inimigo previsto. O dedo descansa leve no gatilho, pressão de 5 quilos para disparo. Não há rádio, não há apoio de artilharia imediato. O campo se estende por 5 quilômetros até a linha alemã, um vazio tático onde patrulhas de reconhecimento do 6º Exército da Wehrmacht devem emergir em 3 minutos, segundo relatórios de batedores noturnos. Às 06h50, o primeiro grupo aparece. 12 soldados alemães, equipados com Karabiner 98K, calibre 7, 92,57 mm, e 2 MG-42 de 7, 92 mm, peso de 11, 6 kg cada, cadência de 1. 200 disparos por minuto. Eles avançam em formação dispersa, intervalos de 10 metros a 800 metros de distância. O Sniper calcula o vento, desvio de 0,3 milésimos de ângulo à esquerda. Ele ajusta a torre de elevação para 650 metros, compensando a refração matinal. Respiração controlada. Posicionamento. Ombro direito firme contra o solo. Cano apoiado em uma bolsa de areia improvisada de 2 quilos. O alvo principal é o oficial à frente, 32 anos presumidos com binóculos Zeiss de 6,30, marcando o flanco direito. Disparo a 06:51. 02. O estampido ecoa abafado pelo supressor de lona, bala impacta o crânio em 0,9 segundos, a 850 ms residuais. O oficial cai de joelhos 800 metros exatos, sem grito audível. Os alemães param, 8 segundos de confusão. Um soldado grita, "Sniper!", mas a direção é incerta. Eles se dispersam mais, intervalos agora de 15 metros, rastejando 20 metros para cobertura inexistente no trigo. O Sniper recarrega em 4 segundos. Mira no atirador da MG-42 mais próxima, a 720 metros. Cálculo, vento transversal, ajuste de 0,2000. Disparo a 06:51:45. Impacto no peito, perfuração de 25 centímetros. O homem rola para o lado, arma tombando. Consequência imediata. O grupo recua 50 metros, sinalizando por flare. Mas o vento apaga o sinal em 10 segundos. O contraste surge rápido. Um indivíduo com um rifle de 4 quilos. Contra 12 homens armados com metralhadoras de 250 disparos por minuto e granadas de fragmentação a 30 metros de raio. O silêncio do campo, quebrado apenas pelo farfalhar do trigo, vira caos localizado.
Tiros aleatórios de carabiner a 600 metros, balas cravando 2 metros à esquerda da posição, erodindo o solo em sulcos de 10 centímetros. O sniper move-se 3 metros para a direita, arrastando o corpo em 12 segundos, novo posicionamento atrás de uma elevação de 0,5 metros. Sua respiração acelera para 90 batimentos, suor frio apesar dos 8 graus. Ele conta: 2 abates confirmados, 10 inimigos ainda ativos, agora chamando reforços via rádio portátil Fuji-5, alcance de 5 quilômetros. Escalada inicia às 06:53. Um segundo pelotão alemão emerge de trincheiras a 1 quilômetros. 18 homens com 2 caminhões Opel Blitz de 3 toneladas, transportando munição de 7,92 mm em caixas de 250 cartuchos. Eles param a 900 metros, descarregando em 45 segundos, formando uma linha de fogo com as MG-42 montadas em tripés. Elevação ajustada para varredura de 200 a 1 metros. O sniper observa através da luneta 24 inimigos totais agora, organizados em seções de 6, avançando por saltos de 50 metros. Erro deles, subestimam o alcance, focando em buscas a 400 metros. Ele mira o condutor remanescente de um caminhão a 950 metros. Cálculo, declive de 1 grau, ajuste de 1.000 para cima. Disparo às 06:54:20. O homem cai sobre o volante, veículo capotando 10 metros, esmagando 2 soldados, fogo iniciando no tanque de 100 litros de combustível. Chamas subindo 3 metros em 20 segundos. Reação inimiga. Confusão inicial dura 15 segundos, com gritos em alemão ecoando Feind im Westen. Eles adaptam dividindo em 3 grupos, um flanco esquerdo rastejando 100 metros, centro suprimindo com rajadas de MG-42. 150 disparos em 12 segundos, balas cortando o ar a 5 metros da posição. O sniper sente o impacto, terra espirrando 1 metro à frente, poeira reduzindo visibilidade para 70%. Ele recua mais 5 metros, agora a 150 metros da posição inicial, coração a 95 batimentos. Inimigo comete erro plausível. O oficial substituto ordena avanço direto, ignorando o vento que carrega fumaça para seus olhos, reduzindo precisão em 20%. O sniper abate outro atirador a 680 metros. Bala entrando pela nuca, saída pela garganta, corpo convulsionando por 8 segundos antes de imobilizar. A pressão aumenta. A 06:56, um terceiro elemento chega. 8 homens com um canhão PAC 38 de 50 mm, peso de 1 tonelada, rebocado por cavalo, posicionando a 200 metros. Munição perfurante de 0,8 quilos, alcance de 800 metros, mas recarga de 15 segundos. Eles disparam primeiro tiro às 06:57:10, projétil de 800 metros, errando por 30 metros à direita, cratera de 1 metro de diâmetro. O sniper, agora exposto pelo movimento, calcula fuga, 200 metros para uma ravina seca a leste, mas ele fica, mira no artilheiro exposto. Disparo a 06:57:25. Impacto no ombro, arma silenciada por 2 minutos enquanto removem o ferido. Inimigos totais, 34, com 4 baixas confirmadas, mas rádio alemão chama mais. Estimativa de 50 adicionais em 10 minutos. O campo, outrora silencioso, pulsa com 300 disparos por minuto das MG-42, balas traçantes vermelhas marcando trajetórias a 50 metros de altura. O sniper limpa a luneta com a manga, visão embaçada por umidade. Paranoia sutil. Sombras no trigo podem ser batedores, relatórios de rádio inimigo contraditórios. Um atirador versus ninho de metralhadoras. Ele sabe. Experiência de 200 horas de tiro ensina que o inimigo aprende devagar, mas inevitavelmente. Respiração, 4 in, 6 out. Próximo alvo, a 550 metros, avançando em zigue-zague. O ciclo repete, cálculo, posicionamento, disparo. Se você busca análises táticas profundas como esta, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes da série. Palavras 872 07
02. 15 de setembro de 1944, a caçada iniciada. O relógio marca 07:02 quando o quarto elemento alemão se materializa no horizonte oeste, a 1.300 metros da posição atual do sniper. São 22 soldados da 295ª Divisão de Infantaria, equipados com fuzis Gewehr, 43 de calibre 7, 92,57 mm, peso de 1 kg cada, lunetas F4 de 4x para caçadores designados e um destacamento de 4 cães pastores alemães treinados para farejar posições ocultas em raios de 200 metros. O vento agora atinge 8 km/h, carregando o cheiro de fumaça do caminhão incendiado, temperatura subindo para 10 graus Celsius, solo endurecendo com o sol, mas ainda escorregadio em trechos de 20% de umidade residual. O sniper, agora com 4 abates confirmados, sente a fadiga. Pulsação em 98 batimentos por minuto após 75 minutos de tensão, músculos das costas rígidos de manter a postura prona, suor evaporando devagar no poncho que pesa 3,2 quilos úmido. Ele observa pela luneta. Os cães avançam em correia curta, 5 metros à frente dos handlers, focinho baixo no trigo, a 1 metro de altura. Distância inicial: 200 metros. O sniper calcula. Movimento inimigo a 2 km/h em zigue-zague. Tempo estimado para a abordagem de 30 minutos, se não interceptado. Sua experiência de 150 patrulhas noturnas em florestas perto de Smolensk dita a tática: priorizar os handlers primeiro, interrompendo o olfato antes que os animais cheguem a 400 metros. Respiração: inalação de 3 segundos, pausa de 2, exalação de 5. Ele ajusta o Mosin Nagant para 100 metros, torre de vento em 0,4000 à direita, compensando o desvio agora mais forte. Disparo a 07:03:15. A bala de 7,62 e 54 mm viaja 1 segundos, impactando o primeiro handler no peito esquerdo, perfuração de 30 centímetros. O homem cai de costas, correia se rompendo. O cão para, latindo por 12 segundos, alertando o pelotão. Consequência imediata. Os alemães se abaixam. Intervalos reduzidos para 8 metros. 2 atiradores com Gewehr 43 miram na direção aproximada, disparando 10 tiros em rajada curta, balas cravando 40 metros à frente, erodindo o solo em sulcos de 15 centímetros. O sniper move-se 4 metros para leste, arrastando o rifle em 8 segundos, novo apoio em uma raiz exposta de 10 centímetros de diâmetro. Inimigos totais agora, 52. Com 5 baixas, mas os cães retomam o avanço, farejando o rastro de suor deixado no movimento anterior. Contraste amplifica, um homem isolado, com 16 cartuchos restantes, contra uma força com farejadores biológicos e rifles semiautomáticos de 10 disparos por carregador, cadência efetiva de 20 tiros por minuto. O silêncio relativo do campo é rompido por latidos ecoando, a 0 metros, misturados a ordens sussurradas em alemão. Vorsicht e Hund folgt Spur. Eles adaptam rápido, dividindo em 2 flancos, esquerdo com 10 homens e 2 cães, rastejando a 1 km/h, direito com 12, usando o caminhão remanescente como cobertura móvel, avançando 50 metros a 5 km/h. Erro plausível. Os handlers sobrecarregam os animais com comandos, causando pânico em um cão que foge 30 metros para o sul, expondo o flanco. O sniper mira o segundo handler a 950 metros, cálculo de movimento. Alvo em deslocamento lateral de 0,5 ms, ajuste de lead de 0,6 disparo a 07:05:40, impacto na perna direita, fratura de fêmur. O homem grita por 6 segundos antes de ser arrastado 15 metros para trás. Os cães agora livres correm descontrolados, um colidindo com o trigo a 800 metros, o outro parando a farejar o ar. Reação inimiga. Confusão dura 20 segundos, com tiros de supressão de 50 disparos de Karabiner 98K, traçantes iluminando o céu a 100 metros de altura, mas dispersos por 200 metros de largura, acertando apenas terra.
Eles aprendem. O oficial de pelotão, um tenente de 35 anos com experiência em Kursk, ordena busca em leque, intervalos de 20 metros, avançando 100 metros em 5 minutos. Escalada tática 07-08. Reforços adicionais chegam via caminhão. 15 soldados com morteiros de 81 mm, peso de 35 quilos cada, munição de alto explosivo de 1 quilos, alcance de 2. 400 metros, recarga de 10 segundos. Eles posicionam a 500 metros, calculando coordenadas com bússola e mapa topográfico em escala 25. 0. Primeiro disparo de morteiro a 07-09. 22. Projétil arca no ar por 8 segundos, explodindo 50 metros ao norte da posição. Cratera de 5 metros de diâmetro. Onda de choque empurrando o sniper 2 metros para o lado. Orelhas zumbindo por 30 segundos. Ele conta. 6 abates agora, após eliminar um artilheiro de morteiro a 200 metros. Disparo preciso no pescoço. Corpo caindo sobre o tubo, atrasando o próximo tiro em 45 segundos. Pressão contínua. Os cães se aproximam a 500 metros, latidos intensos, farejando o rastro de 20 minutos atrás. O sniper recua para a ravina seca, 150 metros a leste, descendo em 25 segundos por uma encosta de 30 graus, solo argiloso, soltando pedras de 5 centímetros. Novo posicionamento, deitado em declive, cano elevado 15 graus para compensar. Inimigos totais, 67. Com rádio Fuji 5 transmitindo Sniper Nest Identifiziert, coordenada em 270-450, chamando aviões de reconhecimento FW-189 a 10 km de distância. Tempo estimado de chegada, 8 minutos. Paranoia cresce. Sombras no trigo a 300 metros podem ser batedores ou apenas vento. Relatórios soviéticos via mensageiro de 2 horas atrás mencionavam 40 alemães, mas agora visíveis, 70. Falta de informação alimentando dúvida. Será que flanqueiam pelo sul? Ele mira um cão líder a 450 metros. Cálculo. Alvo em movimento de 4 ms, ajuste de 1000 à frente. Disparo às 07-11-10. Bala atinge o flanco. Animal rola 5 metros, imobilizando. O handler remanescente abre fogo com MP40 de 9 mm, 500 disparos por minuto, mas a 400 metros, precisão cai para 10%, balas ricocheteando em pedras a 20 metros. Consequência, o pelotão central avança 200 metros, agora a 600 metros, formando uma rede de fogo cruzado com 2 MG-42, rajadas de 200 disparos em 15 segundos, cortando o ar a 10 metros da ravina, terra voando em nuvens de 2 metros de altura. O sniper abate o atirador da MG-42 esquerda a 580 metros, impacto no ombro, arma girando 90 graus e ferindo um companheiro com ricochete. Falhas humanas surgem. Um soldado alemão tropeça em raiz no trigo, expondo-se por 4 segundos, abatido a 520 metros pelo sniper, bala entrando pela axila, saída pelas costas. Morte comum, sem drama. Corpo deixado para trás enquanto o grupo continua. Clima hostil. Sol agora a 15 graus, cegando visões periféricas em ângulos de 30 graus. Suor irritando cortes antigos no braço. Inimigos adaptam novamente. Morteiros ajustam para arcos de 800 metros, segundo disparo a 07-12, 45 explodindo. 15 metros à frente da ravina. Estilhaços de 2 centímetros cortando o poncho, arranhando a coxa esquerda em 3 centímetros de profundidade. Sangramento mínimo de 5 ml por minuto. O ciclo persiste. Respiração controlada, apesar da dor. Cálculo de próximo alvo. Oficial de pelotão a 650 metros, binóculos erguidos. Distância, tempo, números ditam a sobrevivência. Inimigos. 72 agora, com 9 baixas, mas a caçada se fecha, aviões audíveis a 5 quilômetros. O campo, território proibido informação, resiste por mais minutos. Palavras 867, 07, 15 de setembro de 1944, a rede de fogo cruzado. O relógio avança para 07.
15, quando os aviões de reconhecimento Focke-Wulf FW-189 surgem no céu a leste. A3, 0 metros de altitude, motores Daimler-Benz DB601A rugindo a 800 rotações por minuto, velocidade de cruzeiro de 360 km/h. São 2 aparelhos, envergadura de 14 metros cada, equipados com câmeras RB 50-30 para mapeamento em escala. 10 Zero e metralhadoras MG-15 de 7, 92 mm, cadência de 0 disparos por minuto, alcance efetivo de 500 metros. O vento lateral de 10 km/h agora desvia as trajetórias em 5 graus, temperatura em 12 graus Celsius, sol elevando-se a 20 graus acima do horizonte, criando sombras alongadas de 5 metros no trigo. O sniper, com 9 abates confirmados, sente o zumbido nos ouvidos persistir dos morteiros, pulsação em 102 batimentos por minuto após o arranhão na coxa, que vaza 15 ml de sangue, encharcando a bandagem improvisada de pano em 2 minutos. Sua posição na ravina seca, a 180 metros da inicial, oferece cobertura de 1 metro de profundidade, mas o declive de 25 graus limita o campo de visão a 600 metros para o oeste, solo rachado, soltando poeira fina a cada respiração. Ele ajusta o Mosin Nagant, 14 cartuchos restantes no reserva, luneta embaçada por umidade, limpada com o polegar em 3 segundos. Experiência de 300 horas em simulações de cerco em academias perto de Moscou dita o próximo passo: priorizar ameaças aéreas indiretas, forçando os aviões a altitudes mais baixas para a exposição de artilheiros. Respiração. Inalação de 3 segundos, pausa de 3, exalação de 6, minimizando o tremor de 1.000 na mira. Cálculo inicial. Aviões A2. 500 metros. Movimento de 5 mesh aparente, ajuste de elevação para 2. 200 metros. Compensando o vento de cauda em 3.000. Mas o alcance máximo do rifle é 800 metros efetivos. Ele espera o mergulho, sabendo que doutrina alemã dita reconhecimento a 0 metros para precisão fotográfica. Às 07, 16, 40, o primeiro FW-189 desce para 200 metros, asa esquerda exposta por 4 segundos em curva de 15 graus. O sniper mira o artilheiro na bolha dorsal. Silhueta de 8 metros visível a 100 metros. Disparo. Bala viaja 3 segundos. Impacto no plexiglass de 10 mm de espessura, fragmentando em 20 estilhaços, ferindo o homem no braço direito, sangue espirrando 30 centímetros. O avião balança 5 graus, mas estabiliza. O segundo modelo disparando 20 tiros de MG-15 em arco amplo, balas de 8 gramas, cravando 100 metros ao sul da ravina, crateras de 5 centímetros de diâmetro. Consequência imediata. Os aviões sobem para 0 metros, transmitindo coordenadas via rádio Fuji-16, alcance de 250 km, para artilharia pesada a 5 km de distância, tempo estimado de resposta 7 minutos. Contraste se aprofunda. Um atirador solitário, com ferimento sangrando e fadiga de 90 minutos acumulada, contra uma força aérea de 2 aeronaves com tripulações de 3 homens cada, suportada por 72 soldados terrestres, agora divididos em 4 seções, intervalos de 15 metros, avançando 150 metros desde o último contato. O silêncio intermitente do campo é substituído por roncos de motores a 500 metros de altitude, misturados a latidos remanescentes de um cão a 400 metros, e o crepitar de rádios portáteis, emitindo códigos em Morse a 20 palavras por minuto. Inimigos totais, 74 após chegada de 2 observadores adicionais com binóculos, formando uma rede de observação em leque de 500 metros de largura. Reação inimiga inicia às 07:18. Os pelotões terrestres adaptam a ameaça aérea, pausando o avanço por 45 segundos para realinhar. Oficial de pelotão ordenando via megafone de 50 metros de alcance. Flanken schließen, Artillerie wartet.
Erro plausível. Um grupo de 12 homens no flanco sul exagera a cobertura, aglomerando-se a 20 metros de intervalo em vez de 30, expondo-se ao fogo cruzado potencial. Eles aprendem devagar, mas o tenente ajusta. Morteiros de 81 mm disparam 3 projéteis em salvas de 20 segundos cada. Arcos de 900 metros. Explosões formando um padrão de 100 metros quadrados ao redor da ravina estimada. Estilhaços de 3 centímetros voando a 150 ms, um acertando uma pedra a 8 metros da posição, ecoando como ricochete. O sniper sente a onda de choque, poeira subindo 4 metros, visibilidade reduzida para 50% por 25 segundos. Tosse involuntária por inalação de partículas de 0,1 mm. Escalada tática 07-20. Artilharia pesada chega. Um obus de 105 mm Howitzer SFH-18, peso de 5 toneladas, rebocado por trator SD KFZ-7. Posicionando a 4 km oeste, calibre 105 mm, munição de 15 kg de alto explosivo, alcance de 10. 600 metros, recarga de 12 segundos por equipe de 8 homens. Primeiro disparo às 07-21-05. Projétil viaja 15 segundos, explodindo 40 metros ao norte da ravina. Cratera de 5 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. Solo ejetado a 20 metros de altura, abalando a encosta e forçando o sniper a se enterrar 0,3 metro mais fundo com as mãos em 10 segundos. Ele calcula 10 abates agora, após eliminar um observador a 620 metros, disparo no peito. Corpo caindo em trigo, binóculos quebrando ao impacto. Inimigos respondem com fogo de supressão. 3 MG-42 em posições elevadas a 700 metros. Rajadas sincronizadas de 300 disparos em 25 segundos. Traçantes vermelhos traçando linhas a 30 metros de altura. Cortando o ar a 15 metros da ravina. Balas perfurando terra em profundidade de 20 centímetros. Pressão aumenta continuamente. Os aviões retornam a 1.500 metros. Um mergulhando para 800 metros em 20 segundos. Artilheiro ferido substituído. Disparando 40 tiros de MG-15. Precisão melhorada em 15% pela coordenada radioada. Balas acertando 5 metros à esquerda. Ricocheteando em rochas e fragmentando em 10 pedaços de 1 centímetro. O sniper move-se dentro da ravina, 10 metros para o sul, em arrasto prono, 18 segundos. Novo posicionamento atrás de uma laje de argila de 40 metros de altura. Paranoia se insinua. Ruídos de motores sugerem mais aviões, mas podem ser ecos. Relatórios de batedores soviéticos de 3 horas atrás estimavam 60 alemães. Mais visíveis agora, 78 com reforços de 4 engenheiros, trazendo minas S-Mine 35, raio de fragmentação de 20 metros, plantadas a 500 metros em padrão de 10 unidades por 100 metros quadrados. Falta de confirmação via mensageiro. Último a 4 quilômetros. Alimenta dúvida. Flanco norte seguro ou infiltrado. Ele mira o artilheiro remanescente do avião mergulhante a 750 metros. Cálculo. Alvo em movimento descendente de 10 ms. Lead de 2.000 à frente. Ajuste por sol ofuscante em 1.000 para baixo. Disparo a 07-22-50. Impacto no ombro esquerdo, bala perfurando 18 centímetros, avião abortando mergulho e subindo instável, perdendo altitude por 50 metros antes de estabilizar. Consequência, segundo avião evade, transmitindo Feindschütze Aktive Priorität Artillerie. Inimigos terrestres avançam 100 metros sob cobertura aérea. Agora a 500 metros, formando fogo cruzado com Gewehr 43 e MP-40. 150 disparos em 10 segundos. Balas cruzando em ângulo de 45 graus, erodindo as bordas da ravina em 30 centímetros de largura. Falhas humanas emergem. Um engenheiro alemão pisa em raiz solta no trigo, caindo exposto por 5 segundos a 480 metros, abatido pelo sniper. Bala na têmpora. Morte instantânea.
corpo rolando 2 metros. Outro soldado, 22 anos presumido, erra recarga de MG-42, emperrando por 8 segundos, expondo o ninho. Clima intervém. Vento de 12 km/h carrega fumaça de explosões para os olhos inimigos, reduzindo precisão em 25%. Lágrimas visíveis a 400 metros. O sniper, com sangramento estabilizado em 2 ml por minuto, respira apesar da poeira nos pulmões. Tosse suprimida. Inimigos totais. 82, com 12 baixas, mas a rede se fecha. Morteiros ajustam para salvas de 4 projéteis. Próximo impacto previsto em 90 segundos. O ciclo tático persiste. Observação, cálculo, disparo. O território resiste, mas a pressão em números e adaptações comprime o espaço em 200 metros restantes. Palavras. 878, 07, 25, 15 de setembro de 1944. A tentativa de cerco. O relógio atinge 07:25 quando os morteiros de 81 mm disparam a salva de 4 projéteis em sequência de 8 segundos cada, arcos balísticos de 2 milímetros calculados por tabelas de fogo em papel amassado, munição de 3, 1 kg explodindo em padrões de 80 metros quadrados ao redor da ravina. O vento de 12 km/h desvia os estilhaços em 10 graus para o sul, temperatura em 14 graus Celsius, sol agora a 25 graus, elevando o ar úmido, criando miragens de 2.000 na luneta do sniper a distâncias acima de 600 metros. O terreno da ravina, com argila endurecida rachando em fissuras de 5 centímetros, solta poeira que adere ao suor no rosto do sniper. Pulsação em 105 batimentos por minuto após 98 minutos de engajamento. Ferimento na coxa vazando 3 ml por minuto, enrijecendo a calça em 10 centímetros de diâmetro. Ele tem 11 abates confirmados. 12 cartuchos restantes no Mosin Nagant. Peso agora de 5 quilos com sujeira acumulada. Luneta PU, ajustada para 550 metros, compensando o ofuscamento solar com sombreamento manual por 2 segundos. Experiência de 250 patrulhas em estepes abertas perto de Voronezh, dita a resposta: ignorar explosões periféricas e mirar coordenadores de fogo, interrompendo a cadeia de comando antes do cerco total. Respiração, inalação de 2 segundos, pausa de 4, exalação de 5, reduzindo o tremor para 0. 0,5 apesar da poeira nos pulmões, causando tosse suprimida. Ele observa 3 observadores alemães a 700 metros, com mapas topográficos em escala 1, 5, Zelzo e rádios Fuji 5, transmitindo ajustes a 15 palavras por minuto. Cálculo. Alvo principal, o sargento de artilharia de 30 anos presumidos, erguendo binóculos por 3 segundos a cada 20, movimento lateral de 0,2 ms. Posicionamento. E corpo prono contra laje de argila de 40 centímetros, cano apoiado em pedra de 15 centímetros de diâmetro, dedo no gatilho com pressão de 2 quilos. Disparo a 07, 25, 35. A bala de 7, 62 e 54 mil/r viaja 0,7 segundos, impactando o pescoço do sargento, perfuração de 22 cm, corpo caindo sobre o mapa, borrando coordenadas com 50 ml de sangue em 10 segundos. Consequência imediata. A salva seguinte de morteiros erra por 60 metros ao norte. Explosões secundárias de solo úmido, lançando fragmentos de 4 centímetros a 100 ms, mas sem acertos diretos. Onda de choque abalando a ravina em 0,1 metro de deslocamento lateral. O sniper recarrega em 5 segundos. Mira o segundo observador a 680 metros. Ajuste por vento em 0,5 à esquerda. Disparo a 07, 26, 10. Impacto no ombro direito. Fratura de clavícula. O homem rasteja 4 metros antes de ser arrastado, atrasando transmissão por 40 segundos. Contraste se intensifica. Um indivíduo com rifle de alcance limitado a 800 metros, ferido e isolado. Contra 82 inimigos equipados com artilharia de 105 mm capaz de 6 disparos por minuto e morteiros de cadência de 15 por minuto, suportados por aviões A2. 00 metros coordenando via rádio.
O silêncio pontuado por explosões vira um caos controlado. Roncos de motores aéreos misturados a 400 disparos por minuto de MG-42 em fogo sustentado. Balas traçantes vermelhas marcando 40 trajetórias por segundo, cravando 20 metros ao redor da ravina em profundidade de 25 centímetros. Inimigos totais. 84 após chegada de 2 engenheiros adicionais, com detectores de minas de 2 quilos, varrendo o trigo em padrões de 5 metros de largura. Reação inimiga a 07:27. Confusão inicial dura 25 segundos, com o tenente de pelotão gritando ordens via rádio. Artilherie calibrieren, sniper fixieren. Mas erro plausível surge. Um observador remanescente erra coordenadas por 50 metros devido ao mapa manchado, direcionando o Howitzer SFH-18 para um alvo deslocado. Projétil de 15 kg explodindo 80 metros a leste. Cratera de 3 metros de diâmetro, inutilizando um trecho de trigo sem efeito no sniper. Eles adaptam, dividindo forças em cerco formal, flanco norte com 20 homens e 2 MG-42, montadas em bipés de 5 quilos, avançando 100 metros em saltos de 20 segundos, centro com 30, incluindo 4 com lança-granadas Panzerfaust de 3 kg. Alcance de 60 metros, posicionando a 400 metros. Sul com 34, usando cães remanescentes para farejar rastro de sangue na ravina. O oficial reconhece formalmente a ameaça. Transmissão para comando divisionário Einzelkämpfer eliminiert werden, Priorität, estimando 12 baixas em relatórios iniciais, desafiando doutrina de infantaria que prevê 10 em combates abertos. Escalada tática a 07:28. Os aviões FW 189 retornam informação de UCIS 0 metros, liberando sinalizador vermelho a 800 metros de altitude, marcando zona para a artilharia com precisão de 20 metros, enquanto o segundo mergulha para 600 metros, artilheiro disparando 50 tiros de MG-15 em arco de 30 graus. Balas de 8 gramas ricocheteando na laje de argila a 8 metros. Fragmentos de 1 centímetro arranhando o antebraço esquerdo do sniper em 2 centímetros de profundidade, sangramento de 2 milímetros por minuto. Ele calcula 12 abates agora, após eliminar um artilheiro de Panzerfaust a 450 metros. Disparo no peito, granada caindo inofensiva 5 metros distante, explodindo sem vítimas. Inimigos respondem com tentativa organizada de eliminação. Pelotão de assalto de 15 homens com submetralhadoras MP-40 de 9 metros. Cadência de 500 disparos por minuto, avançando rastejando a 0,5 km/h sob cobertura de fumaça de granadas de 200 gramas, liberadas em 10 unidades, nuvens de 50 metros de diâmetro, obscurecendo visão para 60%. Pressão contínua. O cerco comprime o espaço para 150 metros de diâmetro. Morteiros ajustando para fogo de interdição em intervalos de 30 segundos. Explosões formando barreiras de 100 metros. Estilhaços cortando hastes de trigo a 2 metros de altura. O sniper move-se 8 metros ao sul na ravina, arrastando em 15 segundos por solo irregular, soltando pedras de 3 centímetros. Novo posicionamento em declive de 20 graus, cano elevado para 500 metros. Paranoia cresce. Ecos de latidos a 300 metros podem indicar flanco infiltrado ou ilusão acústica. Relatórios soviéticos via pombo-correio de 5 horas atrás mencionavam 50 alemães, mas contagem visual agora 86, com 4 reforços de engenharia trazendo arame farpado de 50 metros por rolo, instalando em padrões de 10 metros para isolar a ravina. Falta de rádio soviético, último contato a 6 quilômetros, alimenta incerteza. Apoio de artilharia em 20 minutos ou abandonado. Ele mira um handler de cão no flanco sul a 380 metros. Cálculo, alvo em zigue-zague de 1 mm. Lead de 0, 8.000, ajuste por fumaça em 0, 2.000 para baixo. Disparo a 07, 29, 45. Impacto na coxa, fratura de tíbia. O cão parando a 350 metros.
latindo por 15 segundos antes de ser abatido por fogo amigo acidental de MP-40, bala de 9 mm perfurando o crânio a 2 metros. Consequência, o pelotão de assalto hesita por 18 segundos, expondo 3 homens a 400 metros, abatidos em sequência rápida, disparos no torso, cada um caindo 2 metros, corpos obstruindo avanço por 30 segundos. Inimigos adaptam tarde. Oficial ordena fogo de saturação com 6 MG-42 sincronizadas. 600 disparos em 30 segundos. Traçantes formando malha de 200 metros. Balas perfurando argila a 10 centímetros da posição. Poeira reduzindo visibilidade para 40%. Falhas humanas intervêm. Um soldado alemão de 19 anos presumidos tropeça em arame farpado próprio durante instalação, expondo-se por 6 segundos a 420 metros, abatido. Bala na virilha, morte por hemorragia em 45 segundos fora de cena, sem assistência imediata. Outro, carregando munição de 7,92 mm em caixas de 250 cartuchos, derruba 2 caixas no trigo, atrasando recarga de MG-42 por 20 segundos. Clima hostil. Sol de 28 graus causa desidratação, visível em movimentos lentos dos avanços, precisão caindo 15%. Vento carrega fumaça para o centro inimigo, cegando observadores por 25 segundos. O sniper, com pulmão irritado, tossindo partículas, respira apesar da dor no antebraço, bandagem de pano absorvendo 5 ml de sangue. Inimigos totais. 89, com 17 baixas, mas o cerco falha parcialmente. Assalto central para por 50 metros, coordenadas aéreas imprecisas por 30 metros, devido a sinalizador desviado. O ciclo repete, observação através da fumaça, cálculo de silhuetas, disparo preciso. O território, agora minado e cercado, comprime-se em 100 metros, mas resiste com números que questionam a eficiência tática alemã em combates assimétricos. 07, 15 de setembro de 1944. A infiltração flanqueada. O relógio marca 07:30 quando o pelotão de assalto central, agora reduzido a 12 homens após as baixas recentes, retoma o avanço sob a fumaça residual das granadas, rastejando a 0,3 km/h através do trigo a 350 metros da ravina. O vento de 14 km/h dispersa as nuvens em 40 segundos, revelando silhuetas em intervalos de 10 metros, equipados com MP-40 de 9 mm, carregadores de 32 cartuchos, cadência de 500 disparos por minuto e facas de combate de 20 cm de lâmina para combates próximos. Temperatura em 15 graus Celsius, sol a 30 graus acima do horizonte, criando reflexos de 3.000 na luneta do sniper. Terreno da ravina agora erodido em 50 metros de profundidade pelas explosões. Solo argiloso misturado a fragmentos de metal de 1 centímetro espalhados em raio de 20 metros. O sniper, com 17 abates confirmados, sente o antebraço latejar com sangramento de 4 ml por minuto, pulsação em 108 batimentos por minuto após 105 minutos de engajamento, 10 cartuchos restantes no Mosin Nagant, peso de 6 quilos com poeira aderida, luneta PU limpa por fricção rápida em 4 segundos. Experiência de 180 emboscadas em planícies perto de Kharkov, dita a tática, explorar a hesitação pós-falha, mirando o líder visível para fragmentar o assalto antes da infiltração. Respiração, inalação de 2 segundos, pausa de 5, exalação de 6, e estabilizando a mira apesar da irritação pulmonar por poeira fina de 0,05 mm. Ele observa o sargento de assalto, 28 anos presumidos, com colete de 5 quilos e binóculos de 8 réis, erguendo a cabeça por 2 segundos a cada 15 metros de avanço. Cálculo. Alvo em movimento frontal de 0,8 ms, distância de 340 metros, ajuste de elevação para 350 metros, compensando vento transversal em 0,6 mil à direita. Posicionamento. Corpo prono em declive de 20 graus, cano apoiado em fragmento de argila de 25 cm, dedo no gatilho com pressão de 3 kg. Disparo a 07,
30, 25. A bala de 7, 62 e 54 mr, viaja 0, 4 segundos, impactando o crânio do sargento pela têmpora esquerda. Perfuração de 15 centímetros. Corpo convulsionando por 5 segundos, antes de imobilizar. Binóculos caindo 1 metro distante. Consequência imediata. O pelotão para por 12 segundos. 2 soldados atirando instintivamente com MP-40. 20 disparos em arco de 15 graus. Balas de 9 metros cravando 10 metros à frente da ravina em profundidade de 8 centímetros. O sniper recarrega em 4 segundos. Mira o segundo em linha a 330 metros. Ajuste por pânico inicial em 0, 2000 para o centro. Disparo a 07, 30, 40. Impacto no torso superior, perfuração de 28 centímetros. O homem rola 3 metros para o lado, obstruindo o avanço do companheiro atrás. Contraste se acentua. Um atirador isolado, com ferimentos múltiplos e munição limitada a 8 cartuchos após os disparos, contra 89 inimigos em formação de cerco, com submetralhadoras de fogo próximo e arame farpado, instalando barreiras de 15 metros de comprimento em 2 minutos. O caos controlado do campo evolui para pulsos de 300 disparos por minuto de MP-40, misturados a ecos de Howitzer, SFH-18, recarregando a 4 km, projéteis de 15 kg sendo elevados por guinchos manuais em 10 segundos. Inimigos totais, 92 após chegada de 3 batedores com pistolas Walther P-38 de 9 metros, peso de 0, 8 kg cada, infiltrando pelo flanco norte a 200 metros, intervalos de 25 metros, rastejando sob cobertura de trigo remanescente a 0,4 km/h. Reação inimiga a 0731. Confusão dura 18 segundos, com o tenente de pelotão remanescente, agora promovido informalmente, ordenando via rádio, fio G, 5, Assault halten, Flankenschließen. Mas erro plausível emerge. O grupo central aglomera-se em 8 metros de intervalo para arrastar feridos, expondo 4 homens a fogo direto. Eles adaptam. Flanco Norte acelera a infiltração. Batedores plantando minas S-Mine 35 em padrão de 5 unidades por 50 metros quadrados, raio de 20 metros, enquanto o centro usa granadas de fragmentação de 200 gramas lançadas em arco de 30 metros por 6 soldados, explodindo a 280 metros da ravina em nuvens de 10 metros de diâmetro, estilhaços de 2 centímetros voando a 120 metros, um acertando a laje de argila a 12 metros, fragmentando em 5 pedaços que raspam o ombro direito do sniper em 1 centímetro de profundidade, sangramento de 1 milímetro por minuto. Escalada tática a 0732. Reconhecimento formal do inimigo se consolida. Transmissão divisionária via rádio para o 6º Exército relata: Scharfschütze identifiziert, 17 KIA, Koordinaten präzise, Eliminação priorisiert. Chamando reforços de 20 homens com lança-chamas. Flammenwerfer 35 de 11, 2 quilos, alcance de 25 metros, combustível de 2 litros por tanque e um tanque Panzer IV Ausf. H a 6 km, peso de 25 toneladas. Canhão KWK-40 de 75 metros, cadência de 6 disparos por minuto, aproximando-se a 20 km/h por estrada de terra. Os aviões FW-189 circulam a 200 metros. Liberando bombas SD-50 de 50 kg em salvas de 4, arcos de 500 metros, explodindo 100 metros ao sul da ravina em crateras de 2 metros de diâmetro. Onda de choque empurrando o ar a 5 ms, abalando a posição e forçando o sniper a se cobrir com o poncho por 8 segundos. Ele calcula 19 abates agora, após eliminar 2 batedores no flanco norte a 250 metros. Disparos sequenciais no pescoço e peito, corpos caindo em minas próprias, detonando 2 S-Mine em explosões secundárias, que ferem 3 companheiros adicionais com estilhaços em raios de 15 metros. Pressão aumenta sem trégua. O cerco comprime para 80 metros de diâmetro. Flanco sul, com 25 homens instalando arame farpado em rolos de 50 metros,
cortando rotas de fuga em 90% do perímetro, enquanto o centro avança 50 metros sob fogo de supressão de 4 MG-42, 400 disparos em 20 segundos, traçantes vermelhos formando teia de 150 metros, balas perfurando o trigo a 8 metros da ravina em sulcos de 15 centímetros. O sniper move-se 6 metros ao norte na ravina, arrastando em 12 segundos por solo instável com pedras de 4 simples, novo posicionamento em curva de 15 graus, cano ajustado para 300 metros. Paranoia se aprofunda. Ruídos de passos no trigo a 150 metros podem ser infiltração real ou vento agitando hastes. Contagem visual agora, 95 inimigos, com 5 reforços de artilharia, trazendo obuses adicionais de 105 mm. Mas relatórios soviéticos, via sinal de fumaça distante de 7 km, estimavam 80 alemães horas atrás. Discrepância de 15 unidades, alimentando dúvida. Flanco leste comprometido por tanque inaudível ainda. Ele mira um lança-chamas no avanço central a 320 metros. Cálculo. Alvo carregando tanque de 11 quilos em movimento de 0, 6 MBS, lead de 0, 7.000, ajuste por arame farpado, bloqueando visão em 0, 1.000 para cima. Disparo a 07, 33, 15. Impacto no tanque, perfuração de 12 cm liberando combustível em jato de 2 metros, ignição espontânea queimando o portador e adjacentes em chamas de 4 metros de altura por 20 segundos. Ferindo 4 homens com queimaduras de 2º grau em 30% da superfície corporal. Consequência: hesitação no centro dura 25 segundos, pelotão recuando 20 metros, mas flanco norte prossegue, batedores remanescentes a 180 metros, detectores de minas bipando a 10 Hz ao farejar metal na ravina. Inimigos adaptam tarde. Oficial divisionário ordena saturação total. Howitzer disparando 3 projéteis em 18 segundos, impactos formando triângulo de 120 metros ao redor da posição, crateras de 2 metros de diâmetro, ejetando solo a 15 metros, poeira reduzindo visibilidade para 30% por 35 segundos. Falhas humanas persistem. Um artilheiro alemão erra a elevação no Howitzer por fadiga. Projétil caindo curto a 1 km, explodindo em própria linha de suprimentos, destruindo 200 cartuchos de 7, 90 mm em fogo secundário que dura 40 segundos, ferindo 2 homens com estilhaços. Outro soldado, 24 anos presumido, enreda-se em arame farpado durante avanço, expondo-se por 7 segundos a 280 metros. Abatido pelo sniper. Bala no abdômen, hemorragia interna levando a colapso em 1 minuto fora de cena. Clima agrava. Temperatura de 16 graus causa suor excessivo, visível em manchas de 20 centímetros nas uniformes inimigos. Precisão de MP40 caindo 20% por deslizes. Vento de 15 km/h carrega chamas do lança-chamas para flanco sul, queimando trigo em 50 metros quadrados e forçando desvio de 30 metros. O sniper, com o ombro arranhado irritando a cicatriz antiga, respira controlado, apesar da poeira nos olhos, lacrimejando por 10 segundos. Inimigos totais, 98, com 22 baixas, mas a tentativa de eliminação falha parcialmente. Infiltração norte para por minas detonadas, tanque Panzer IV audível a 2 km aproximando-se em 6 minutos, coordenadas aéreas desviadas por 40 metros. O ciclo tático endurece. Observação em névoa de poeira, cálculo de movimentos erráticos, disparo que comprime o perímetro em 60 metros restantes, números elevados desafiando projeções de doutrina que esperavam supressão em 45 minutos para alvos isolados. 07, 35, 15 de setembro de 1944. A eliminação organizada fracassada. O relógio avança para 07, 35 quando o tanque Panzer IV AOSF H emerge da estrada de terra A1. 500 metros oeste, motor Maybach HL, 120 TRM rugindo a 3. 0 rotações por minuto, velocidade de 25 km/h no terreno plano, blindagem frontal de 80 mm inclinada a 55 graus,
Canhão KWK-40L-48 de 75 mm carregado com munição perfurante. Panzergranate 39 de 6, 8 kg. Alcance efetivo de 1,00 metros. Cadência de 6 disparos por minuto por tripulação de 5 homens. O vento de 15 km a gás carrega o cheiro de diesel misturado à fumaça de trigo queimado, temperatura em 17 graus Celsius, sol a 35 graus criando miragens de 4.000 a distâncias acima de 500 metros, ravina agora preenchida com poeira acumulada em 60 centímetros de profundidade, fragmentos de metal de explosões anteriores espalhados em densidade de 5 por metro quadrado. O Sniper, com 22 abates confirmados, registra pulsação em 110 batimentos por minuto após 110 minutos de engajamento. Ferimentos no antebraço e ombro, vazando 5 ml por minuto combinados. 7 cartuchos restantes no Mosin Nagant. Peso de 7 kg com argila aderida. Luneta PU, ajustada para 400 metros, compensando reflexos solares com mão em viseira improvisada por 3 segundos. Experiência de 400 horas em defesas isoladas perto de Rostov dita a priorização. Desabilitar o tanque antes da integração ao cerco, mirando visão ou mobilidade para atrasar a eliminação organizada. Respiração. Inalação de 2 segundos, pausa de 6, exalação de 7, suprimindo o tremor de 0,08 mil apesar da desidratação, causando visão periférica embaçada por 10%. Ele observa. O Panzer avança em linha reta, torre, rotacionando 10 graus por segundo. Comandante exposto na escotilha superior por 2 segundos a cada 50 metros. Silhueta de 1,9 metro, visível a 400 metros. Cálculo. Alvo em movimento de 7 ms. Distância inicial de 400 metros. Ajuste de lead de 5.000 à frente. Elevação para 500 metros compensando declive de 2 graus. Posicionamento. Corpo prono em curva de 15 graus da ravina. Cano apoiado em rocha de 20 centímetros de diâmetro. Dedo no gatilho com pressão de 4 kg. Disparo às 07, 35, 20. A bala de 7,62-54 mm viaja 6 segundos, impactando a escotilha aberta no comandante. Perfuração de 18 centímetros no pescoço. Corpo caindo para dentro, tanque desviando 5 graus por inércia antes de parar a 300 metros. Tripulação fechando escotilha em 8 segundos. Consequência imediata. O Panzer abre fogo com coaxial MG-34 de 7,92 mm, 150 disparos em 12 segundos. Balas traçantes cravando 200 metros ao norte da ravina em sulcos de 12 centímetros. Mas coordenadas imprecisas por perda de comandante reduzem precisão em 30%. O Sniper recarrega em 5 segundos, mira o artilheiro exposto na torre a 250 metros. Ajuste por fumaça residual em 3.000 para baixo. Disparo a 07, 35, 45. Impacto no elmo, fratura craniana. O homem desliza para o interior. Canhão travando por 25 segundos enquanto substituem. Contraste culmina. Um atirador solitário, com munição crítica e hemorragia total de 50 mm acumulada, contra 98 inimigos integrando tanque de 25 toneladas, com blindagem resistindo a 7,62 mm a 500 metros, suportado por 20 lança-chamas e artilharia de 105 mm capaz de 8 disparos por minuto. O caos do campo atinge pico, roncos do Panzer misturados a 500 disparos por minuto de MP-40 no flanco norte, agora a 150 metros, e explosões de Howitzer SFH 18 a 4 km ecoando em intervalos de 15 segundos. Projéteis de 15 kg arcando por 18 segundos. Inimigos totais. 102 após chegada de 4 observadores adicionais, com rádios Fuji-16. Formando rede de comando em raio de 800 metros. Reação inimiga a 07, 36. Confusão inicial dura 30 segundos, com o tenente divisionário transmitindo via rádio para o 6º Exército. Panzer getroffen, Sniper eliminiert sofort 22 KIA bestätigt, reconhecendo formalmente a anomalia como ameaça de alto valor.
desafiando doutrina que aloca 50 homens para supressão de ninhos em 30 minutos. Erro plausível. Tripulação do Panzer erra a rotação da torre por 20 graus devido a pânico. Primeiro disparo de KWK-40 explodindo 150 metros ao sul. Cratera de 5 metros de diâmetro, inutilizando arame farpado próprio em 30 metros. Eles adaptam, ordenando assalto total. Flanco norte com 28 homens e 8 lança-chamas avançando em leque de 100 metros. Jatos de combustível de 25 metros liberados em pulsos de 5 segundos. Centro com 40, incluindo engenheiros detonando minas remanescentes em sequência de 10 unidades. Explosões de S-Mine 35, formando barreiras de fragmentos em raios de 20 metros. Sul com 34. Morteiros de 81 mm em salvas de 6 projéteis por 20 segundos. Arcos de IRM, 800 metros. Escalada final às 07:37. A tentativa organizada de eliminação se materializa. Panzer retoma avanço a 15 km/h após substituição. Torre ajustada por tabelas de tiro, disparando o segundo projétil a 07:37:10. Impacto 20 metros à frente da ravina. Onda de choque de 10 ms abalando o solo e forçando o sniper a se enterrar, 0,4 metro com as mãos em 12 segundos, poeira subindo 5 metros e reduzindo visibilidade para 20%. Aviões FW-189 circulam a 800 metros, liberando 6 bombas SD-50 em padrão de 150 metros quadrados. Explosões secundárias de munição inimiga, ferindo 5 soldados com estilhaços em raios de 25 metros. Ele calcula 25 abates agora, após eliminar 3 lança-chamas no flanco norte a 140 metros. Disparos sequenciais no tanque, ignições em cadeia queimando 6 homens, em chamas de 5 metros por 30 segundos, corpos contorcendo fora de cena em hemorragias térmicas. Pressão máxima. O cerco comprime para 50 metros de diâmetro. Flanco norte infiltrando 100 metros, com o MP-40 disparando 400 tiros em 15 segundos. Balas de 9 mm ricocheteando na ravina a 5 metros. Fragmentos de 0,5 cm arranhando a perna esquerda do sniper em 2 centímetros de profundidade. Sangramento de 3 ml por minuto. O sniper move-se 4 metros ao leste na ravina, arrastando em 10 segundos por solo instável com crateras de 30 centímetros. Novo posicionamento em alcova de 50 centímetros de profundidade, cano elevado para 200 metros. Paranoia atinge pico. Passos audíveis a 100 metros podem ser batedores reais ou ecos de explosões. Contagem visual agora, 105 inimigos com 7 reforços de infantaria, trazendo granadas adicionais de 200 gramas, mas sinal soviético distante de 8 quilômetros indica apenas 90 alemães estimados, discrepância de 15 unidades, sugerindo flanco oeste aberto ou ilusório. Ele mira o artilheiro do Panzer Am 100 metros através de fenda na torre. Cálculo. Alvo estático por 3 segundos, lead 0. Ajuste por vibração do motor em 0, 4.000 para cima. Disparo a 07:38:05. Impacto no visor, fragmentando o vidro de 20 mineiros e ferindo o olho esquerdo. Tanque parando novamente a 1,000 metros, tripulação evacuando em 20 segundos sob fogo de cobertura, 2 homens abatidos por ricochetes de MG-34 em erro de pânico. Consequência, assalto norte hesita por 35 segundos, 4 soldados pisando em minas detonadas. Explosões ferindo 8 com estilhaços em pernas, retirando 20 metros. Inimigos adaptam tarde. Oficial ordena retirada tática parcial. Howitzer ajustando para fogo de interdição em 200 metros, mas coordenadas erradas por 50 metros. Devido a observador ferido, explodem no flanco sul. Cratera de 2,8 metros, matando 3 homens comuns com onda de choque. Corpos inertes a 300 metros. Falhas humanas se multiplicam. Um lança-chamas sobrecarrega o tanque por suor escorregadio, vazando combustível que queima o usuário em 15 segundos, ferindo adjacentes em raio de 10 metros. Outro soldado de 21 anos presumidos erra lançamento de granada, explodindo a 5 metros de si.
Hemorragia abdominal, levando à morte em 2 minutos fora de cena. Clima finaliza. Temperatura de 18 graus acelera a desidratação. Movimentos inimigos lentos em 20%. Vento de 16 km/h desviando jatos de lança-chamas para trigo, incendiando 100 metros quadrados e forçando desvio de 40 metros. O sniper, com visão turva por perda de sangue total de 80 ml, respira irregular, tosse por poeira nos pulmões. Inimigos totais, 108, com 35 baixas confirmadas, mas a eliminação falha totalmente. Panzer imobilizado por 10 minutos, assaltos fragmentados, 77 homens recuando 300 metros em desordem, números impedindo o avanço de 112 elementos potenciais, conforme relatórios divisionários iniciais. O ciclo termina às 07:40, 38 abates pelo sniper, 74 feridos ou retirados, território de 5 quilômetros mantido como zona proibida. A frente de Stalingrado persiste, com reforços alemães estimados em 200 a 5 quilômetros. O campo permanece vazio de avanço inimigo. Palavras 872.